Por meio de embargos de declaração, eu reverti um caso que estava perdido. E desse caso nós podemos extrair algumas lições valiosíssimas que eu quero compartilhar aqui com você. Nós havíamos ganhado o processo em primeira instância, mas a parte contrária interpôs apelação. E o tribunal deu provimento a essa apelação. Então, eu opus embargos de declaração com efeitos infringentes e o tribunal deu provimento aos meus embargos e assim confirmou a sentença que havia julgado nossos pedidos procedentes. Eu vou ler para vocês o início da minha peça processual. Eu escrevi o seguinte: fulano de tal e outros opõem embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento à apelação. Ponto parágrafo. O acórdão embargado afirmou, dois pontos. E aí eu transcrevi a parte do acórdão que contradizia outra parte do mesmo acórdão e que continha uma omissão. Diógenes, espera aí. Tu não fez um relatório dizendo tudo o que aconteceu no processo? Não explicou para o desembargador o que são embargos de declaração, quais as hipóteses de cabimento, qual o prazo para a interposição desse recurso? Para quê? Ora, eu estava ali para apontar uma contradição e uma omissão naquele acórdão. Então, para que cargas d'água eu vou falar tudo o que aconteceu no processo, se o que me interessava era algo que aconteceu no julgamento da apelação? Além do mais, para que eu vou ficar explicando quais as hipóteses de cabimento de embargo de declaração, qual o prazo, se todo mundo já sabe disso? Uma das características muito comuns no meio jurídico é a prolixidade. Nós juristas gostamos de escrever muito, a gente gosta de fazer uma peça bem rebuscada, com muitos argumentos, né, para mostrar conhecimento. A gente na faculdade aprende, né, que na hora de fazer a prova lá da OAB, a gente tem que falar tudo ali sobre aquele instituto ali, que é para mostrar conhecimento para o examinador, para acertar os pontos ali do espelho, e a gente acaba levando isso para a vida. Só que o judiciário é sobrecarregado com um volume enorme de demandas. Levando isso em consideração, eu dou preferência a peças cirúrgicas, precisas, diretas ao ponto, de concisas, de preferência peças pequenas, evitar escrever demais, porque eu sei que no dia que o julgador vai apreciar a minha peça, ele vai ter dezenas de outras para apreciar também. Então, assim, eu prefiro ser bem conciso na medida do possível, principalmente quando o assunto for embargo de declaração. Eu vou te explicar por quê. Além de fazer uma peça bem cirúrgica, explicando precisamente uma contradição interna, ou seja, uma parte do acórdão contradizendo outra parte do mesmo acórdão e uma omissão, eu fui despachar com a assessoria do desembargador. Eu já comecei dizendo o seguinte: olha, eu sei que em 99% dos casos em que as pessoas opõem embargo de declaração, eles são incabíveis. E a propósito, se você quiser entender mais sobre isso, eu sugiro que assista este vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu explico a questão da contradição interna para fins de cabimento de embargo de declaração. Então eu sugiro que você assista, é um vídeo que está muito rico, tá bom? Mas voltando aqui. Aí eu expliquei para a assessoria lá, olha, eu sei que normalmente as pessoas opõem embargo de declaração de forma incabível, elas dizem que existe contradição, mas a contradição é externa, uma suposta violação à lei, à doutrina, à jurisprudência, mas esse caso aqui é diferente. Nesse caso existe uma contradição interna. Existe essa premissa aqui, e essa premissa está correta. Todavia, em virtude da omissão quanto a outra premissa, houve uma contradição entre a conclusão e aquela premissa. Essa conclusão contradiz essa premissa, em virtude da omissão de outra premissa, ou seja, eu mostrei claramente, de forma bem cirúrgica, concisa, uma contradição interna e uma omissão. Aí a assessora do desembargador disse o seguinte: olha, realmente 99% dos recursos são incabíveis. As pessoas dizem que há uma contradição, mas na verdade elas estão querendo rediscutir o mérito, mas no caso aqui o teu recurso está muito bem escrito, tu realmente mostrou que existe uma contradição interna aqui, ficou bem claro. E a questão, pessoal, que ela disse que meu recurso está bem escrito, não é no sentido de que eu escrevo bem, alguma coisa do tipo, não. É no sentido de que eu apontei precisamente uma contradição interna. Eu expliquei que existe uma contradição interna e uma omissão, e não uma contradição externa como a gente vê na maioria dos casos, né? Uma tentativa de rediscutir o mérito. Então, esse é o ponto que ela deixou claro lá, que havia realmente a indicação precisa de uma contradição interna, duas partes da decisão se contradizendo. Então a primeira lição que a gente tira, pessoal, desse caso é a necessidade de ser cirúrgico, sobretudo quando o tema for embargo de declaração. Porque, como ela disse, olha, 99% dos recursos são incabíveis. E eu tenho essa experiência, pessoal, como procurador, eu lido com um volume enorme de demandas. Então, quando eu vou fazer contrarrazões de embargo de declaração, eu já imagino que a pessoa está tentando rediscutir o mérito e na maioria das vezes é isso mesmo. Por isso, se você tem embargo de declaração que realmente são cabíveis, você tem que ser muito enfático para mostrar que aquele caso é diferente do que acontece em 99% dos casos. Pelo menos quando o assunto é contradição. E outra coisa importante, pessoal, é despachar com o órgão julgador. Como eu sabia que o caso era relevante, tinha uma certa relevância social,
como eu também sabia que era o caso de embargos de declaração, né, que normalmente os julgadores já vão ali com a mentalidade de rejeitar, eu fui despachar para explicar que o meu caso era diferente. Quando os desembargadores forem julgar o recurso, eles vão marcar uma data e eles vão colocar lá no processo, olha, esse processo vai ser julgado na data tal. Então é importante que naquela mesma semana, às vezes ali uns 2 dias antes, 3 dias, né, na mesma semana em que vai haver o julgamento, né, depois que ele já foi pautado, ou seja, já foi marcada a data do julgamento, aí ali alguns dias antes, 2, 3 dias antes, você vai lá para explicar para o desembargador, né, ali a situação, eventualmente levar memoriais. Memoriais é um resumozinho ali, tem que ser conciso, nada de fazer um memorial de 15 páginas, né? Uma página ali, 2 no máximo, talvez. Mas enfim, quando for uma causa relevante, que você acha importante ali conversar com o desembargador, isso é muito válido e deve ser feito ali próximo à data do julgamento, né? Depois que já está marcada a data. Bacana? O que você achou da dica? E olha, não deixe de assistir a esse outro vídeo aqui, no qual eu abordo essa questão dos embargos de declaração, a questão da contradição interna e da contradição externa. É um tema muito relevante. Eu sugiro que você assista e peço que compartilhe com algum amigo. Até a próxima e sucesso!